mostra a adoração a um único Deus. A referência e o termo dessa palavra, monolatria, é a existência de outros deuses, mas a adoração a um único Deus. Né? A gente vê nos textos da Bíblia que se repete em Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, e Deuteronômio número 5, que ele coloca assim: não terás outros deuses diante de mim. Né? Então, por essa frase, por esse versículo que está em Êxodo 20, versículo 3, Deuteronômio 5, versículo 7, não terás outros deuses diante de mim. Então, mostra que naquela época existiam outros deuses, né? Só que o povo hebreu, né, cria em um único Deus e adorava um único Deus. Mostra que entre os povos e as nações cultuavam-se outros deuses, né? E também mostra também quando tem a passagem de Êxodo que Moisés está de frente de Faraó e ele pega o seu cajado e transforma numa cobra, né? E ali mostra também uma parte que existia uma evidência que existia outros deuses, que quando os mágicos de Faraó também com seu cajado fez um feitiço, fez alguma outra coisa, que se tornaram também cobra aqueles cajados, e o cajado de Moisés, que estava com a cobra, comeu as outras cobras, e mostra sobre os deuses daquela época do Egito, né? É uma outra referência que existiam outros deuses no Antigo Testamento. Mostra também a evidência nesse versículo, de Êxodo 7, versículo 11 ao 13, que Moisés jogou o cajado e se transformou em cobra, né? Mostra também em Salmos 86, versículo 8, o salmista fala, não há deixa eu ver aqui, Salmos 86, versículo 8, nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes, né? Então, no Antigo Testamento mostra que confirma os povos, existiam outros deuses, né? Nós vemos os deuses ali na parte de Faraó, na parte dos outros povos que cresciam junto, né, nas comunidades e no grupo dos hebreus. E só que assim mostra a referência esse termo monolatria, que era adoração a um único Deus. A referência é essa, a ter adoração a um único Deus, não como existiam outros deuses na época que seguiam outros deuses, mas a adoração a um só. A pouca referência que eu puxei e eu tive o tempo de pesquisar sobre monolatria foi isso, mais na parte do Antigo Testamento, que fala sobre isso mesmo, a adoração a um único Deus, mais existência de outros deuses na mesma época. Eu creio que é isso que eu pude pesquisar, e se eu tiver um termo, alguma expressão que eu fiz errada aqui, o pastor me corrija aí, mas monolatria é isso. É a existência de outros deuses, mas com adoração a um único Deus. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para a classe. Alguém consegue me dar algum exemplo de monolatria na Bíblia? Não? Não sei se o passagem de Elias, pastor, e os profetas lá de Baal, ou não? Também. Porque ali eles estavam, né, pedindo a Baal, né, e Elias ali adorando somente a Deus, né, Yahvé, né? Não sei se se encaixaria. Também, Jé, porque quando pensamos em Elias, quando pensamos na política por trás de Elias, estamos quase no ano 800 a.C. E Israel, propriamente, estava dominado pelo governo do Acabe. O Acabe, por ser israelita, teoricamente, ele deveria ser adorador de Javé.
No entanto, ele casa-se com Jezabel, que era filha de Etibaal, filha de Onri, melhor dizendo, que era sacerdotisa do Baal. No ano 800 a.C., o Baal ele tinha tomado o lugar do pai dele. O pai do Baal na mitologia cananita era o El. O El, ele era crido pelos cananeus como o marido da Asherá, o pai do Baal, da Anat, do Mut. Ele era o Deus criador. Ele era o Deus criador dos céus, da terra. Ele era o Deus criador dos outros deuses. Então, era muito forte a adoração do El. Tanto é que o Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus e ele passa por Harã, Egito, e propriamente em Gênesis 14, quando ele passa por uma cidade por nome de Salém, ele é recepcionado pelo rei de Salém, o Melquisedeque, que lá no texto em português diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. No entanto, a palavra hebraica está El Elyon, ou seja, o Melquisedeque ele é sacerdote do El. E olha que complexidade, porque a fé do Melquisedeque era a mesma fé do Abraão? Possivelmente não, porque o Abraão ele está saindo de Ur dos Caldeus, fica a cerca de 2.500 quilômetros distante de Canaã, e o Abraão ele está levando uma fé em um Deus que ele nem conhecia direito, porque não eram os deuses que o seu pai Terá fazia. O Abraão está saindo de Ur, ele passa por Harã. Harã tinha alguns deuses, como os tefilins. Não sei se vocês lembram, Padã Harã, a Raquel, na hora de sair de lá, ela pega os deuses do pai e tenta levar, junto com Jacó, os tefilins. O Abraão passa pelo Egito, que é um politeísmo desenfreado, vários deuses no Egito. Quando ele chega em Canaã, cronologicamente falando, é bem no ano 2000 a.C. Época que o El é o Deus supremo dos cananeus. E aí o texto diz que o Melquisedeque era sacerdote de El Elyon. E é interessante, porque o Abraão chega naquela localidade de Salém como um forasteiro, mediante uma terra que já tem política e já tem religião. A política monárquica, onde o Melquisedeque é rei, e a questão de ele ser sacerdote de El. Possivelmente o El do Melquisedeque era o El da mitologia cananita. O El, marido de Asherá, pai de Baal, e etc. Ou seja, os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, eles vão ficar naquela localidade de Salém, Cades Barneia, Jericó. Tudo isso faz parte de um grande país que é o país de Canaã. Então, eles vão se alojar ali e terão memórias de um Deus patriarcal. Eles ainda não sabem o nome desse Deus e nem o Abraão sabe o nome desse Deus. Depois que nasce Isaac, Isaac vai se referir a esse Deus como Deus de Abraão. Depois que nasce Jacó, Jacó também não sabe o nome desse Deus e vai se referir a esse Deus como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Então olha que interessante, já tem os descendentes de Abraão na terra de Canaã, na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Ninguém chama Deus pelo nome dele, que era Yehová, pelo tetragrama ou Elohim. Ninguém conhecia Deus por esse nome. Se referiam a Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles estavam juntos com os cananeus, que já tinham um monte de deuses, na chamada teogonia dos deuses cananeus. Já tinha vários deuses e eles contemplavam os cananeus fazendo sacrifícios de animais, os cananeus fazendo sacrifícios humanos, os cananeus fazendo várias festas vinculadas ao seu Deus.
aos seus deuses. Então, os descendentes de Abraão, eles escolhem deliberadamente não adorar os deuses locais de Canaã, mas adorar um Deus que eles nem sabiam quem era, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, é muito interessante todas essas questões. Temos aí uma monolatria, porque os filhos de Israel, eles não negam a existência dos deuses cananeus. Eles simplesmente preferem adorar o Deus patriarcal, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que depois se revelará para Moisés na sarça, revelando o seu nome. Aí ele se apresenta ali pelo tetragrama, e os filhos de Israel conhecerão ele pelo tetragrama, no entanto evitarão pronunciar, com medo de pronunciar o nome de Deus em vão, e o conceito monolátrico ainda permanece. Existem vários deuses, mas nós escolhemos adorar o Jeová, que é o Deus patriarcal. Esse é um exemplo, mas tem outros exemplos também na Bíblia. Mediante esse tema que eu abri, alguém quer perguntar? Pastor, eu queria só perguntar se, assim, nós estávamos falando do Antigo Testamento. No Novo Testamento tem alguma referência bíblica que fala sobre a monolatria? Tem. Que assim, porque que eu não consegui achar. E assim, nos dias de hoje também, nós convivemos numa comunidade aqui no Brasil que tem diversas religiões. Entre elas, eles têm os seus deuses, mas a gente tem o nosso Deus como o único a ser adorado, né? Nós vemos na Umbanda, nós vemos em outras religiões que existem os deuses deles, né? É como no Antigo Testamento, mas eu queria saber se no Novo Testamento tem alguma referência bíblica que fala sobre a monolatria. Vamos lá. Lembra de Atos capítulo 19, Leandro? Tá fechado o seu microfone. Eu não lembro, pastor. Então, Atos capítulo... Mas eu tô com a Bíblia. Atos capítulo 19, Paulo está em Éfeso. Os efesianos, eles eram gregos e eles tinham todas as crenças nos deuses da mitologia grega. Agora tinha uma deusa entre os efesianos que era a principal. Era a deusa Ártemis. A Ártemis, também chamada de Diana, né? Em Atos 19 ela é colocado esse nome greco-romano, que é a deusa Diana. Na mitologia grega ela é a Ártemis, ela é a deusa guerreira, é a deusa virgem, é a deusa do arco. São várias formas de classificá-la. Então o que acontece? Em Éfeso existia o templo da deusa Diana, que era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, os efesianos eles são politeístas, porque eles adoram em vários deuses da mitologia grega, só que eles eram inclinados à deusa Ártemis, a deusa Diana. Então isso acontecia também em Corinto. Corinto, por ser uma cidade grega, tinha conhecimento daquele monte de deus da mitologia grega, mas eles inclinavam-se a Afrodite, que era a deusa do amor. Então isso é uma forma de monolatria. Você não vai encontrar o nome monolatria propriamente. Você vai encontrar os conceitos monolátricos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E identificar isso é interessante, porque vai trazendo para os dias de hoje. Você vai evangelizar um bairro e você percebe que aquele bairro
ele é bem plural no que se refere à religião. Só que o que predomina é o terreiro. O que predomina são as religiões afro. Então, se você consegue identificar a religião predominante, a que tem 90% ali é afro, então você já vai com um argumento para colocar a superioridade de Jesus mediante os orixás. E as outras religiões são menores, né? É interessante, né? É interessante, sim. Alguém quer perguntar? Pastor, eu tenho uma dúvida nessa questão, porque assim, mas aí, nesse exemplo mesmo que o senhor deu aqui, por exemplo, a gente vai em alguma região que lá a prática deles é religião afro, vamos dizer assim. Mas aí para classificar como se fosse uma monolatria, eu, Jefferson, não deveria acreditar que existe aqueles deuses, porém eu adoro somente ao nosso Deus, a Yahvé, por exemplo. Porque, assim, eu não acredito em outros deuses, eu só acredito em um e adoro somente a um, né? Então, é isso que para mim não está muito claro, entendeu? Então, assim, se eu acreditasse nos outros deuses, porém não adorassem e adorasse somente a um, eu seria um monolátrico, não sei se é essa a palavra correta. O monolátrico já é justamente isso. É você não negar a existência de outros deuses e você escolher um para adorar. Então, isso, mas é igual, eu nego a existência, né, vamos dizer assim, como Deus, entendeu? Uhum. Então a sua ideia está mais monoteísta e não monolátrica. Eu não convenci o Jefferson. Ô Leandro, só que porque assim, é difícil para o Gé pensar em alguém monolátrico, porque eu acredito que ele vem de berço cristão e a fé dele está muito definida e os outros deuses eles serem obras das mãos dos homens. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, pé, mas não anda. Tá, agora, Ogé, se você falar assim, pô, mas é possível alguém que é cristão, congrega em uma igreja batista, é possível esse camarada ter um conceito monolátrico de Deus? É possível, Ogé. É possível então, porque... é isso que não entra, sabe? Na minha porque, pensa, o cara foi 30 anos, ele rezava para São Jorge. Ele colocava... Como é o nome do santo casamenteiro? Santo Expedito? Eu sei não. É o Francisco, sei lá que é. Como é o santo casamenteiro? É o Padre Inciso. Mas enfim, o camarada, já, ele passou 30 anos pedindo pro Padre Cisso, pedindo para Aparecida, pedindo para o São Jorge, e aí ele veio agora para uma igreja protestante, ele veio para uma igreja batista. Só que é o seguinte, ele não passou por um processo de discipulado ainda, ele só está frequentando os cultos. Então, essa ideia de... talvez ele era muito vinculado com os santos da Igreja Católica, mas talvez na sua família tem budista, talvez na sua família tem outras religiões, e não foi trabalhado esse conceito, esse discipulado da negação da existência de outros deuses. Então ele advém para o cristianismo protestante, mas ele ainda está repleto de conceitos da sua religião passada. Então, por isso talvez seja possível você ter pessoas dentro da igreja que são monolátricas, porque falta ter um conhecimento para negar esse conceito monolátrico. Alguém quer falar? O Lucas? Eu quero. Pode falar, Lucas. Eu queria
dentro desse sistema de monolatria que está informando, falando, se em algum momento do Novo Testamento, Jesus ou algum dos apóstolos informa a não existência de outros deuses de uma maneira direta. É uma negação da existência. A grande questão, Lucas, é que parece que a gente não tem Jesus discutindo Sobre esse assunto, né? Deus fora da ideia judaica. Uhum. Agora, Paulo é interessante, porque Atos capítulo 17, ele desembarca em Atenas. Desembarcando em Atenas, ele sobe no Areópago. E lá no Areópago ele vê vários altares de vários deuses gregos. E tem um altar ao Deus desconhecido. Então ele usa aquele altar do Deus desconhecido para inserir Jesus como divindade e pregar o evangelho. Ali parece que está mais como uma estratégia de evangelismo do que talvez uma ideia monolátrica, que ele acreditasse na existência dos deuses gregos como concretos, né? Uhum. Mas eu acho que essa ideia monolátrica está mais por inferência e não por referência. Tá, mas aí a monolátrica dos antigos, do tempo da Bíblia, primordial, em nenhum momento a gente tem, então, a negação de Deus, sendo uma religião especificamente monoteísta, né? Porque no monoteísmo nós acreditaríamos apenas na existência de Deus, Jesus e Espírito Santo como uma trindade, e negaríamos outros deuses. Mas nesse aspecto monolátrico, a gente não tem na Bíblia, né, a negação. Portanto, por Paulo, que nem o senhor falou, tinha ali um altar para um Deus desconhecido, sem imagem, que seria como uma maneira, mas ao mesmo tempo ele não nega Zeus, por exemplo, ou algum outro deus referente àquela época. E não vemos isso, talvez, na Bíblia, se eu estou enganado. Não entendi, Lucas. Repete. Seria mais ou menos como assim. Durante a Bíblia, durante o período de Jesus, nós entendemos que os judeus são monolátricos, porque eles adoram a Deus, acreditando mesmo em outros deuses, não acreditando, mas sabendo que não negam. Eles simplesmente não negam outros deuses. Ô Lucas, só um minuto. Só para eu não me perder nessa sua primeira fala. A monolatria judaica é mais fácil você classificá-la no chamado período pré-exílico. Certo. Sabe aquele período antes do cativeiro babilônico? Sim. Esse período antes do cativeiro babilônico consta mais uma ideia monolátrica, porque não sei se você lembra os textos de Reis, quando diz assim que o rei tal, ele fez o que era bom diante do Senhor, mas ele não tirou os altos, ou ele não se desviou dos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, no período pré-exílico, as 12 tribos elas estavam divididas em dois grupos, que era o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte com capital em Samaria, o Reino do Sul com capital em Jerusalém. No Reino do Norte, teve cerca de 20 reis e todos são classificados como idólatras. No Reino do Sul, alguns se salvam, como Asa, Josias e outros. Então, nesse período pré-exílico, a gente tem essas inferências do povo de Israel estando envolvido com Javé, só que não tirando os lugares altos. Ou seja,
os lugares altos ou os postes ídolos que o Antigo Testamento fala, geralmente era uma escultura da deusa Asherá. A deusa, ela era esculpida na árvore, ela virava uma espécie de árvore sagrada, e era uma prática dos cananeus fazer esse culto à árvore sagrada, a Asherá, a deusa da fertilidade. Só que alguns judeus acabaram adotando também. Tanto é que na época de Elias, que o Gé menciona, ali o Elias ele luta contra 450 profetas de Baal e 400 profetas da Asherá, a mãe do Baal. Dá para se notar que esses judeus eles não negam a existência do Baal e nem da Asherá, de tal forma que alguns até passam a ser adoradores de Baal e de Asherá. Certo. Então é isso que acaba classificando a monolatria. Baal existe, Asherá existe, Dagon existe, todos esses deuses existem na cabeça do judeu daquela época. Só que eu escolho deliberadamente adorar o Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uhum. Ajudei ou confundi mais? Não, ajudou. Mas aí entra no nosso aspecto de agora. Que aí, entrando, eu queria passar um pouquinho mais para o Novo Testamento, a respeito desse sistema monolátrico. Ele ainda é presente para os judeus, para os rabinos da época, ou não? Não. Não. Quando, no chamado período pós-exílico, quando os judeus saem do cativeiro babilônico, eles já pendem muito mais a monolatria. Ao monoteísmo. Ah, tá. Ok. Eles pendem mais ao... A gente tem até o texto de Deuteronômio que diz em hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No judaísmo pós-exílico, a gente já tem uma ideia de... os outros deuses são imagens de esculturas, são obras da mão do homem. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala. E aí, desse judaísmo pós-exílico ao judaísmo intertestamentário, que é daqueles, do período do silêncio, de Malaquias a Mateus, ao judaísmo neotestamentário, o monoteísmo ele já está mais consolidado na religião de Israel. A monolatria acaba sendo um elemento do judaísmo primitivo. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Alguns termos que eu estou pronunciando, se é complexo e se é novo, risca ele aí, escreve, pergunta, depois pesquisa, e aí vai ficar coisa linda lá no GC quando você usar alguns desses termos, o pessoal vai falar: meu Deus, é língua estranha. Beleza. Dentro da fala do nosso irmão Leandro, onde ele destaca um pouco essa questão da monolatria. Algum dos irmãos querem fazer mais algum comentário? Eu queria deixar um abacaxi aí para ver se alguém consegue desvendar, pastor. Consegue. Quer ver? O Diego ele vai dar um jeito desse abacaxi aí. O Diego vai me responder. Ó, deixa eu colocar um abacaxi aqui para todos. Ó, deixa eu falar. No conceito de monolatria, que fala lá no termo de Moisés, dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, o versículo 3 fala: não terás outros deuses diante de mim, certo? Então quer dizer que existiam outros deuses da época. Isso é fato, porque é o que está escrito na Bíblia. Existia outros deuses. Aí eu pergunto: se Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há, da onde que veio esses deuses? Foi Deus que criou os outros deuses, como se fosse um deus tipo paraguaio, assim? Quero ver da onde saiu esses deuses, igual o pastor falou, teve os deuses de Baal, teve outros deuses. Da onde saiu esses deuses? Se só existe um Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há.
E aí, quem quiser responder ele, fica à vontade. É pra galera responder ou... Pode ser, seja da mente humana, o próprio povo, que é Deus, já faz até hoje. Eu vou nessa linha também. Criação de homens, eu acho, né? De não ter outros deuses. E aí, até hoje, cria-se, né, um monte de deuses aí ainda. Eu também vou nessa linha. Beleza. A Duda, o Diego... Se o ser humano consegue olhar para uma vaca e adorar ela, ver que ela é um deus, ela vai ser um deus para ele, né? Vamos dizer assim. Eu acho que... Eu não consigo pensar em outra coisa além disso também, não. Eu acho que o ser humano vai criando formas na cabeça dele de adorar algum deus, ou criar um deus. Como eles criaram lá na época de Moisés a estátua lá no deserto. É isso aí. Quem criou foi eles, né? É isso aí. Eu acho essa questão talvez um pouco complicada, e quando a gente fala em Deus, a gente fala em sinais, né? E voltando talvez um pouco para o Antigo Testamento, para o Antigo Egito, se a gente for ver, os feiticeiros, os mágicos de conseguiam transformar o cajado em cobra. A diferença é que Moisés fez igual, só que Moisés comeu as outras cobras, né? Então, eu acho que essa questão de religião dificulta um pouco, porque a gente parar para pensar, teria um certo poder através desses deuses falsos que seriam caracterizados anos depois pela gente como demônios ou coisa do tipo. Ok. Logo vai vir aí esse assunto de demonologia, satanologia e angelologia. Aí vai ser coisa linda. Aí vai bugar tudo. Aí vai bugar. Bem, meus queridos, obrigado, Leandro, pela fala. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jefferson, podemos te ouvir? Professor, Sim. não acha melhor encerrar essa chamada não? Falta 10 minutos. É melhor, né? Pra não cortar a fala do Jefferson. Acho melhor. Pode Aí ser. mandou outro link. Pode ser. Então, beleza, vamos encerrar isso aqui. Ok. Cadê? Tá faltando um. É o Lucas. Ah, ele Já aqui. também tá faltando. Tá faltando o apresentador agora. Cadê o apresentador? Que ocorre? Fugiu! Deu no pé. Aproveitou e saiu.
Aí, voltou. O pessoal já tava, ué, cadê o apresentador? É que eu pego pelo celular e mando pro meu computador aqui do serviço. Aí tem esse timezinho aí que eu tenho que fazer esse trâmite aí. Por isso que eu sempre demoro um pouquinho. Fique em paz, Jé. Bem, o seu tema... Cadê você? Panteísta, né, Jé? É. Pronto, o Diego também já está aqui animado. E aí a palavra está contigo, Jé. Conceito de Deus panteísta. Eu pesquisei um pouco aqui, né? E aí um que eu achei acho que é a Ayahuasca, se eu não me engano, né? O campo religioso ayahuasqueiro, eles falam que é conhecido por estudar, né? Que são os principais grupos ali, que é o Santo Daime, Barquinha e União do Vegetal, né? Abrange esses 3 grupos aí. E aí aqui no Brasil, né, tem a Sociedade Panteísta Ayahuasca, ela é situada no Pernambuco, e aí na junção dessas tradições xamânicas, né, pelo uso de plantas e poder filosófico, né? Então, ele fala assim, a divinização e a heterogenia das plantas, né? Heterogêneos são qualquer elemento da natureza que possuem poderes visionários, né? Quando ministrados normalmente em ritos específicos, são capazes de promover estados de realidade incomuns, que normalmente são interpretados como manifestações divinas oriundas de contato com o sagrado, né? Eu vi que eles não colocam o Deus, né? Mas eles sempre falam assim, com o divino, o sagrado, enfim. Eles falam, mediante a rituais, né? Tais elementos naturais agem como mediadores entre o mundo da experiência imediata e as infinitas dimensões espirituais que permeiam a existência humana. Aí na pesquisa que eu fiz, eu peguei dois enteógenos lá que eles falam, né, que é a Jurema e a própria ayahuasca, né? Isso é, né, utilizado ali pelos índios e caboclos e no Nordeste brasileiro, e a ayahuasca pelos povos andinos. Então, e aí a classificação do conceito de enteógeno é parte do princípio de como se usa uma substância, né, e o caráter de divino ou sacralizado que os homens adquirem a ela. Né? Na pesquisa que eu fiz tinha uma observação, né, que o Estado ele tem uma influência a estabelecer certas sanções jurídicas e tal referente a isso, na questão do uso desses vegetais, né, dessas substâncias em geral. Por isso eles concluem que o enteógeno depende de 3 questões, né? O primeiro psicoativos naturais, né? Então são elementos da natureza não sintetizados, aí usados em contextos ritualísticos, onde tais substâncias são vistas como um sacramento, né, com a finalidade espiritual, e os seus efeitos induzem a uma experiência imediata conceituada pelo universo humano como divina. E o terceiro é o uso legítimo do enteógeno, acordado pelos códigos de leis da sociedade em questão. Aí a ayahuasca, né, a bebida ela é conhecida provenientemente da bacia amazônica e contida principalmente na selva peruana, sendo tradicionalmente utilizada por povos indígenas e preparada de diversas maneiras. Né? Essa bebida é consumida há mais de 4.000 anos por registros coletados em vasos de cerâmica e estatuetas. O seu feitio mais conhecido é a mistura do cipó e o arbusto, né? Ambos são conhecidos de maneiras não científicas como mariri e a chacrona, né? O nome ayahuasca ele deriva do quinchú, que significa ayá, que é alma, espírito, né?
ou pessoa morta, e o asca, que é corda, liana, vinho e cipó. No entanto, o nome dessa bebida varia segundo as tradições, sendo conhecida também como... Aí tem alguns nomes aqui que eu acredito que seja indígena, Uni, Iá, Iajé, Natem, Rimó, enfim. E o daime aqui, né? A bebida ela é denominada como um chá, mas no sentido real do processo da preparação, ela classifica-se como se fosse uma infusão de vegetais, né? Os efeitos, e aí tem alguns efeitos colaterais aí que essa bebida ela traz, que é a variação que eu, né, fiz algumas anotações aqui, que é a variação da pressão cardíaca, autoatualização de uma competência comportamental, registrado com uma potência terapêutica de resoluções de conflitos internos, né? Estado de bem-estar, espasmos, perder a noção do tempo, enfim, vários efeitos colaterais aqui. O campo de atuação, né, dessa religião ayahuasqueira, né, ele fala, é típica da região amazônica e seu uso frequente em diversos povos indígenas. Um dos fatores de sua expansão foi devido ao contato intertécnico do fluxo migratório de retirantes e migrantes para uma região a partir dos anos 1900, né? Aí a visibilidade comercial, aqui ele dá um pouco do histórico, né, da época comercial do lácteos, acarretou num grande fluxo interregional, cujas fases variavam para o auge do declínio econômico, né? Aí lá entre, né, os anos 1920 e 1930, foram marcados pela depressão econômica nessa região, porém, na Segunda Guerra Mundial, em 1940, movimentou um novo auge comercial da borracha. No ano de 1964, uma das metas do regime militar foi a integração do território nacional e a inserção plena da Amazônia brasileira na economia mundial. Esses fatores históricos trouxeram transformações e alterações socioculturais, dentre as quais destaca-se a utilização da ayahuasca, né? Atualmente consagrada e refletida em diversos contextos religiosos. No Brasil, alguns líderes de movimentos religiosos firmaram e tiveram destaque na jornada cultural e social desse campo. Pode-se citar que são mais conhecidos pesquisadores, né? O Santo Daime, a Porquinha e a União Vegetal, né? E aí o nascimento do panteísmo ayahuasqueiro. Aí desses 3 exemplos eu peguei o do Santo Daime, né? Daime, seu fundador. O fundador do Santo Daime é um maranhense, Raimundo Irineu de Serra, é um homem de aspecto alto, negro e forte. Quando Irineu migrou em 1912 para trabalhar na extração do lácteo na Amazônia, ele conheceu os povos indígenas, como, né, e aí tem os nomes aqui, Caxinauá e vários outros lugares, entre o Xaripu, Basileia e Sena Madureira. Irineu fundou o Santo Daime a partir da experiência com o chá ayahuasca e os encontros no plano espiritual que iam da sua terra natal à visão de outros lugares, né? Sua experiência sobre o efeito de substâncias teria sido marcada pelo encontro com uma entidade feminina chamada Clara, identificada como a Rainha da Floresta ou a Virgem da Conceição, que lhe daria instruções para o caminho espiritual, descritas como sua missão de se tornar um curador. A partir de então, Irineu Serra fez um retiro pessoal de 8 dias na floresta, sem falar com ninguém, comendo apenas macaxeira e bebendo ayahuasca, né? Sua outra miração marcante no plano espiritual foi o recebimento do seu primeiro hino, relatado como uma visão de uma lua trazida por uma águia, codificada panteísta, né? A identidade panteísta parte de 2 princípios, das emoções e razão. Ambos estão contidos no self panteísta. Há na racionalização um tipo de ceticismo que compõe a identidade filosófica do grupo, enquanto a via afetiva deriva das experiências estéticas e místicas de contemplação. Todavia, o termo nativo razão qualificada busca harmonia e satisfação em qual dos intelectos, né, sensível, racional. Os panteístas buscam nas práticas ritualísticas
o aprendizado das emoções e da razão pela via do questionamento, da verificação e curiosidade. O exercício da razão qualificada é composto de uma série de histórias, símbolos e mitos que permeiam estes campos sincréticos de narrativas e tradições expressas como ensinamentos e fundamentos da perspectiva panteísta, cosmoexistencial. O viés naturalista do grupo é associado ao movimento ecológico pelo zelo, consagração, apreço e estudo da natureza. Ao mesmo tempo, consequentemente, há um preço por povos e comunidades que vivem ou que viviam de forma harmônica e sustentável, e sem grandes impactos ecológicos, como povos indígenas, andinos e norte-americanos. O aspecto ayahuasqueiro está dentro da vertente naturalista da SPA, não sei o que é essa SPA, pois essa linhagem de pensamento compreende que a ayahuasca é um instrumento de conexão com a verdadeira natureza universal. A expressão filosófica é associada aos movimentos existencialistas, como pré-socráticos, socráticos, estoicismo, epicurismo, espionismo, fenomenologia, zen budismo, teísmo e paganismo. O ceticismo é uma característica importante do grupo, impulsionando a tradição, aspecto filosófico, curiosidade e examinação. Portanto, esta forma de ceticismo possui um questionamento no sentido de trabalho de vida e construção social panteísta que visa um tipo particular de moralidade, ética e visão do mundo. Bom, foi isso aí que eu tinha muito mais coisas, mas que eu tentei resumir aí falando dessa religião panteísta, né? Ayahuasqueiro, a ayahuasca. Esse artigo que você está lendo. E aí depois a gente entra para uma outra questão aqui, que agora a Duda vai estar explicando. Tem uma outra parte também que eles falam que Deus tem uma dupla natureza manifestada em Jesus. Se você for ver, pegar biblicamente, durante o ministério na Terra, Jesus ele vai demonstrar alguns fatos curiosos. Ele vai transformar água em vinho, ele vai curar os enfermos, vai trazer mortos à vida, vai expulsar demônios. E também vai ser um humano, vai se portar como um humano. Então, no unicismo, Jesus ele é 100% divino, mas ele é também 100% humano. Até porque a mãe dele, Maria, engravidou sendo virgem. Então, Deus fez com que ela engravidasse. Então, isso me lembra um pouco que o professor fala que Jesus é um divino humano, né? Digamos assim. E tem alguns versículos que demonstram a dupla natureza de Deus. Ele sendo um ser divino, 100% divino, ele sendo também 100% humano. Como a manifestação humana está aqui. Como homem, Jesus chorou. Em João 11, 35 e 36. Jesus chorou, então os judeus disseram: vejam como ele o amava. E também tem uma manifestação divina. Como Deus, Jesus era o caminho e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele tem essa 100% humano, 100% divino. E ele tem também plural majestático, como está aqui, que é uma corrente teológica. Ele vai explicar as manifestações de Deus no Gênesis e vai considerar diretamente uma crença ligada ao unicismo, né? Tem as menções do termo façamos, desçamos e confundamos, em Gênesis 1, 26 e 3, 22, que vai associar a passagem de Deus falando com os anjos. Embora tenha alguma análise dos textos, também faça com que tenha uma sugestão de que as passagens estavam resumidas, e aí a gente entende que não existe uma afirmação clara sobre os acontecimentos dos primeiros capítulos bíblicos. Então, basicamente, no unicismo, como o Lucas já disse,
Deus, ele vai Deus, ele é Deus, mas Deus também se transforma em Jesus.